igreja evangélica está acabando. Ao contrário do que fala o IBGE acerca do crescimento do número de evangélicos no nosso país, que é o Brasil, ele fala que a gente já passa os 30%, muito provavelmente, de pessoas que pelo menos se autodeclaram evangélicas aqui no Brasil. A minha tese e a minha aposta é que a igreja evangélica, como nós conhecemos doutrinariamente, está acabando, e ela está mais acabada do que parece. E alguns dos argumentos que nós podemos usar para isso, e na verdade há mais argumentos que nós podemos usar para poder exemplificar ou tentar sustentar esse tipo de tese, ou essa tese que eu estou tentando apresentar agora, vai incluir o fato de que a igreja evangélica não se conhece mais doutrinariamente, não sabe suas origens, não sabe o que significa ser evangélico e o que de fato nos diferencia de outras linhas do cristianismo, por exemplo. E mesmo entre os evangélicos, ou os que se dizem evangélicos, e entre aqueles que não se dizem evangélicos, talvez a igreja evangélica brasileira não saiba olhar para os que são diferentes e reconhecer que de fato eles são diferentes. Algumas diferenças, elas são muito óbvias para quem é autoproclamado, autodeclarado evangélico no Brasil. Por exemplo, o evangélico no Brasil, ele se delimita principalmente por ser bastante anticatólico. Então, uma coisa que o evangélico não é no Brasil é católico. Mas, por exemplo, quando ele toma caminho judaizante, quando ele passa a ter dúvidas sobre o que são as escrituras, qual o caráter das escrituras, elas são a palavra de Deus ou elas não são a palavra de Deus? Elas são ou elas contêm a palavra de Deus? Quem é Cristo? Qual a natureza de Cristo? Ele tem uma dupla natureza? Deus é um Deus triuno? Ele não é Deus triuno? Boa parte da igreja evangélica talvez já não saiba exatamente se isso é fundamental para ser evangélico ou mesmo para ser cristão. Isso é um problema bastante grave que ele mostra, são problemas bastante graves que vão mostrar bastante da nossa natureza, das nossas características como povo brasileiro. A igreja evangélica brasileira ela é muito mais brasileira do que parece, ainda que ela viva tentando importar técnicas, métodos e estéticas de fora do Brasil, em especial dos Estados Unidos. A gente importa muita coisa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele é um grande exportador de cultura e ele é também não só foi um país muito missionário e ainda é um país muito missionário, no sentido que muitas igrejas dos Estados Unidos ainda enviam missionários e ainda formam muitos missionários, eles têm grandes seminários lá também. Mas ainda que a gente importe muita coisa dos Estados Unidos, nós somos muito brasileiros, muito mais brasileiros do que pensamos. Nós temos, por exemplo, a maior denominação evangélica do Brasil é a Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus, com seus mais de 20 milhões de membros, ela tem uma liturgia muito própria, ela tem cultura muito própria, ela tem costumes muito assembleianos que você vai encontrar na Assembleia de Deus ou em denominações dissidentes da Assembleia de Deus principal, por exemplo. E isso leva a gente a um caminho de pensamento que é a igreja evangélica, ela é evangélica porque ela é culturalmente assim ou porque ela é doutrinariamente assim? O que nos faz sermos o que somos e o que faz com que nós não sejamos aquilo que nós não deveríamos ser ou não somos, certo? E agora sim chega no ponto principal do o que é e o que não é, né? Talvez nos últimos ano, 2 anos, talvez, mais ou menos nos últimos 2 anos, eu tenho pesquisado bastante, eu havia começado a pesquisar bastante sobre o Brasil e sobre a igreja brasileira, né? As relações da igreja consigo mesma, as relações da igreja com a sociedade, as relações da igreja com a política, com o Estado brasileiro. E nos últimos anos, em especial desde 2018, a gente tem um crescimento significativo do envolvimento da igreja
de 2014, 2015 para frente. 2018 nós temos uma alavancada com a eleição, com a candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro. De 2022 para cá a coisa se torna muito mais intensa, principalmente depois do período mais crítico da pandemia. E nesses meus estudos acerca de Brasil e de como a igreja brasileira é, uma coisa que me levou a pensar muito é o que nos faz evangélicos, por que nós nos dizemos evangélicos. E culturalmente se pode dizer que há muitos aspectos, né? Nós não temos estátuas nas igrejas, ainda que luteranos que são evangélicos, algumas vezes eles têm estátuas nas igrejas. Evangélicos não oram a santos, os evangélicos não têm, ou pelo menos não deveriam ter, uma autoridade humana considerada infalível acima da igreja, ainda que isso seja questionável, se nós de fato somente dizemos que cremos assim, ou se nós vivemos isso verdadeiramente, né? Mas de todos esses pontos, os principais pontos que eu diria que nos fazem evangélicos são as 5 solas, a parte daqueles outros pontos mais gerais que deveriam nos fazer cristãos ou não. Isso envolve a triunidade de Deus, já falado aqui, envolve a escatologia cristã, que crê na volta de Cristo. Jesus voltará visivelmente, corporalmente, né, para todo mundo, e será visível, terá o dia do julgamento. Jesus, ele é Deus encarnado, Jesus é Deus, ele é o Deus homem. Jesus morreu numa cruz pelos nossos pecados. Então, há alguns aspectos assim, e essa não é uma lista exaustiva mostrando todos os aspectos do que é ser um cristão de fato. Mas o que nos diferencia especialmente como evangélicos são as 5 solas, né? A sola Escritura, sola Gratia, sola Fide, solos Christus e sola Deo Gloria. O grande problema que a gente enfrenta com essa delimitação, ela não está na delimitação por si mesma, mas o grande problema que a gente enfrenta está no fato de que hoje a maior parte da igreja evangélica brasileira não conhece as 5 solas e não sabe o que lhes diferencia dos outros ramos do cristianismo. E não conhecendo os 5 solas, ainda que alguns deles pratiquem os 5 solas, ou as 5 solas, como queiram falar, vai nos levar com o tempo, e o que já acontece, e não é de hoje, já acontece há mais de década, é que com o tempo nós abandonemos essas solas ou então deturpemos estes pontos principais. E o basilar deles e o que dá sustentação a todos os outros 5 solas é o sola Escritura, que é somente as Escrituras são a revelação doutrinária de Deus, a revelação do relacionamento de Deus que se pode tomar conta para bases doutrinárias fundamentais do que a igreja deve ou não deve fazer e como a igreja deve ou não deve crer, está nas Escrituras. Então, o que nós precisamos saber de Deus e como devemos nos relacionar com o Senhor Deus, ele está revelado nas Escrituras. Boa parte da igreja evangélica hoje já não adota o sola Escritura como deveria adotar. Experiências pessoais, experiências espirituais, sobrenaturais, místicas, sejam elas da parte de Deus ou não, muitas vezes se tornam base doutrinária para denominações menores ou para congregações locais sobre que tipo de doutrina nós devemos ou não crer. Um pastor orando, ele supostamente tem uma revelação no quarto dele, um anjo apareceu, alguém falou a ele, e ele então passou a ensinar a igreja com base naquelas coisas, crendo que aquela era uma nova revelação de Deus para ele. Alguns também oram por uma nova revelação de entendimento das Escrituras, como se a igreja, ao longo da história, já não tivesse recebido do Espírito Santo
toda a revelação necessária para que ela seja igreja genuinamente, seja cristã genuinamente e seja salva. O que Deus quer revelar, Deus já revelou. E as coisas reveladas a nós nos pertencem, como está escrito lá em Deuteronômio 29. Novas revelações não acontecem uma vez que está fechada toda a revelação, conforme nós entendemos que está escrito lá em Hebreus. Novas revelações não vão acontecer após esse fechamento da revelação, depois da escola apostólica, porque Deus não quer revelar. Essas coisas, elas já estão reveladas nas Escrituras, e tudo da revelação, tudo do conteúdo revelacional culmina em Cristo Jesus. E nisso nós podemos dar um salto para o solos Christus, de que Cristo ele é o centro de toda a Escritura. Todo texto bíblico aponta para Cristo. Tudo se resolve em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o alvo principal de toda a profecia messiânica e todo texto bíblico de alguma maneira, e todo livro bíblico de alguma maneira aponta para Cristo, de maneira mais objetiva ou de maneira mais figurada, todo ele aponta para Cristo. E todo o Novo Testamento revela Cristo que ele é, ele desvenda nossos olhos e mostra quem Cristo é, os ofícios de Cristo, a obra de Cristo, a salvação dele para nós e as promessas de volta ao futuro de Cristo para buscar a sua igreja e para julgar o mundo. E aí nós encontramos outro problema. Porque se uma boa parte da igreja já não crê no sola escritura, uma outra parte da igreja também crê que a salvação, ela não necessariamente ela está somente em Jesus, como ela também pode estar em denominações, certo? Como algumas igrejas evangélicas que acham que só é salvo quem está na sua denominação ou naquela congregação específica. E esse é um erro muito próximo e, na verdade, igual ao do sacerdotalismo da Igreja Católica Apostólica Romana, que crê que somente eles são a igreja verdadeira. Tanto quanto a Igreja Ortodoxa também crê na mesma coisa. Em todos esses casos, solos Christus é completamente ignorado, ainda que se diga em muitas dessas igrejas que só há salvação em Cristo Jesus. E por que muitas dessas igrejas evangélicas também creem que a salvação depende de outras coisas e não somente de Jesus, elas também vão ultrapassar as Escrituras, uma vez que elas já ferem o sola Escritura, para passar a pregar que por mais que você seja salvo somente pela graça e basta ter fé, em alguns casos eles vão exigir obras. E essas obras, elas frequentemente envolvem um cumprimento rigoroso da lei do Senhor, de tal forma que eles creem que se Jesus volta no momento em que você cometeu um pecado e não teve tempo de ter ciência daquele pecado que você cometeu, ou até mesmo porque você não teve tempo ainda suficiente de pedir perdão por aquele pecado, então você vai para o inferno. E se é assim que se perde salvação, então não é só pela graça que você é salvo, nem só pela fé. Você é salvo também pelas suas obras e pelo seu esforço de ser salvo. Mas nós não cremos assim. E aqui, como reformado, eu posso falar que a gente tem um distanciamento e uma aproximação ao mesmo tempo com os nossos irmãos arminianos. Porque eles também vão dizer que nós, os bons arminianos, vão dizer que nós somos salvos somente pela graça, por meio da fé. E vai caber uma discussão entre arminianos e calvinistas sobre o que é de fato, o que significam de fato essas obras faladas ali, por exemplo, em Efésios, capítulo 2. Né? Há uma discussão. Mas se você acha que é salvo pelo seu esforço em se manter a salvo, você já não é mais salvo somente pela graça, nem somente pela fé. Você é salvo também pelo cumprimento de boas obras. E no fim das contas, quem fere esses quatro dificilmente vai guardar o último, que é o sólido e a glória. Que é somente a Deus a glória. A gente sabe que a gente não fere o sólido e a glória como evangélicos orando para
outras pessoas que não sejam a pessoa divina, que não sejam o Senhor Deus, o Deus triuno. Mas é muito frequente a gente achar também que a glória pode ser dada de uma maneira, às vezes, indireta a pastores ou teólogos, certo? Em especial, pastores fundadores de algumas congregações locais ou de grandes denominações. Quando a gente encara assim a liderança das nossas igrejas, ou as nossas próprias denominações, ou os nossos credos, ou as nossas confissões de fé, talvez nós firamos também o que é o sólido da glória. O problema da igreja brasileira todo, ele vai mais do que um mero problema sociológico de baixa escolaridade, que inclusive alcança boa parte dos pastores. A gente vai além do baixo nível de instrução que alcança boa parte do pastorado brasileiro. Boa parte do problema da nossa igreja é que nós temos líderes desqualificados, inclusive em termos bíblicos. E uma igreja que não está qualificada em termos bíblicos, que seriam até mesmo em termos de santidade, olha, só santidade não é suficiente para que um homem seja um pastor. Um homem ser um bom crente, um bom servo na igreja, um bom obreiro na igreja, não qualifica necessariamente para que ele seja um pastor. Para que ele seja um reverendo, para que ele esteja à frente de uma congregação, é necessário que ele tenha a instrução necessária para isso. E nós, como batistas, pelo menos eu sou batista, nós batistas cremos nessa autonomia suficiente da congregação local para reconhecer os seus pastores. Mas talvez nesse ponto nós vejamos como o rigor presbiteriano ele evite mais erros do que nós. Né? Nós precisamos sim encontrar algumas formas de resolver esse tipo de problema. No entanto, vai muito além de nós sermos bons pensadores, vai bastante no ponto de que talvez boa parte da igreja brasileira seja liderada por pessoas que não têm capacidade suficiente, capacidade mínima para compreender o texto bíblico e para compreender o que de fato nos faz evangélicos. E para que nós saibamos o que nos faz evangélicos, nós precisamos conhecer a nossa própria história e a doutrina que dá origem à igreja evangélica. E não é só uma revolta contra uma igreja, uma denominação mais antiga. Tem doutrinas muito bem delimitadas, dentre as quais as 5 solas provavelmente são as que mais nos diferenciam de toda a igreja, qualquer outro ramo da igreja cristã. E essa é uma boa introdução para a série que a gente... Eu vou fazer uma ressalva. Talvez não seja uma tão boa introdução, mas essa é uma introdução para o que a gente vai ver nas próximas semanas acerca de cada uma das 5 solas e daquilo que nos torna evangélicos. Então, se a pergunta é o que nos torna evangélicos, as 5 solas são determinantes para que nós sejamos o que nós somos. E eu convido você para não só curtir esse vídeo, não só deixar o seu like, mas se inscrever no canal, deixar seu comentário também falando o que você pensa desse assunto. E nas próximas semanas nós vamos falar em cada vídeo sobre cada uma das 5 solas. Então fique comigo até lá. Tchau, tchau.